Salve, galera. Vamos lá. Para mais uma estratégia, tá? Um setupzinho fantástico, fenomenal, igualmente os outros, que dá para fazer muita grana. Nesse aqui, cara, o cara que não fizer dinheiro nisso aqui tem que tomar uma surra de chicote. Eu falo que trade é 95% a cabeça, tá? Os outros 5% pode ser estratégia, setup, mas 95% não adianta. Eu cheguei à conclusão que é o psicológico, que é a cabeça da gente. Estratégia muito simples, os indicadores são gratuitos. Eu vou estar passando o link dos indicadores no grupo para quem quiser. É só me pedir que eu passe o link para vocês baixarem, tá? Como eu falei, ele é totalmente gratuito. Se alguém estiver vendo o vídeo e quiser fazer parte do grupo, só entrar em contato que eu coloco. O grupo é gratuito também. O que eu estou passando, gente, isso aqui é matéria de curso pago. Tá? São coisas que nem em curso pago, às vezes, os caras ensinam alguma coisa tão boa e tão eficiente como essas estratégias que eu tenho mostrado até aqui. Nós temos aqui em cima, na parte de cima, a gente vai conseguir ver as nossas linhas de suporte e resistência, tá? E além das suportes e resistência, a gente vai ver as linhas aqui atrás, ela está escondida, das divergências do nosso indicador daqui, que é o nosso RSI. Se vocês observarem aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, tá? Aqui eu tenho um topo mais baixo que o topo anterior, e aqui ele estava fazendo um topo mais alto que o topo anterior. Ou seja, aqui ele está me mostrando que o mercado já está perdendo força, né? E que tem uma probabilidade, uma boa probabilidade de ele estar caindo, né? De ele estar de que ele vai ceder, pelo menos um pouco. Não quer dizer que vai reverter, mas que nós daremos uma boa entrada. Quando isso acontece em cima de um suporte, de uma resistência, meu irmão, é só botar o dinheiro no bolso, basicamente isso, tá? Nosso stop vai normalmente ficar acima, eu digo normalmente porque não é colado, tá, gente, que eu quero. Nós vamos estar colocando acima da linha de, ó, tá? Acima, pelo menos uns 50, 100 pontos. Lembra lembra que o Forex, principalmente, se vocês acham que o índice dá violinada, o Forex dá muito mais violinada, tá? Ele costuma violinar bastante. Então, muitas vezes ele vai lá, só violina vocês e depois vem e vai para a direção onde o mercado, né, onde deveria ir, em direção da entrada de vocês. Então, o que acontece? Eu vou dar prioridade para as entradas de uma forma mais conservadora. Eu vou dar prioridades para entradas que o meu RSI, que o meu IFR esteja acima da minha linha de 70, tá aqui, ó, tá? Ou da minha linha de 30, tá certo? Ó, abaixo da 70 ou acima. No caso aqui, ele tem que passar para cima para depois vir para baixo. Ele tem que passar para baixo, por exemplo, aqui eu, provavelmente na segunda ou na terça, eu já vou ter uma entrada aqui em EURUSD, tá vendo? Que ele já veio para baixo, está apontando para cima. Se confirmar ele passando para cima aqui, tá? Claro que ele vai ter esse suporte aqui, ele vai ter que rasgar o suporte para cima. E ao mesmo tempo, para eu saber se ele está confirmado ou não, tá? Ele falta aqui, ele marca aqui, inclusive, a distância, que tem 18 pips até o suporte, tá? Até a resistência, no caso. Ele passa para cima e ele me dá uma seta. Ele provavelmente essa seta só vai acontecer o seguinte: se ele passar para cima, vem confirmar, ele faz esse movimento, vem confirmar. Mas isso aqui é outra história. Vamos pegar o que está pronto, que fica mais fácil vocês entenderem. Então, aqui nessa entrada aqui, eu tenho essa entrada aqui, tá? Ele foi feito aqui. O meu stop vai ficar com a média aqui de 600, eu não vou deixar ele colado, né? Então eu vou botar uma média de 600, 650 pontos para cima, vamos colocar que seja uns 650, tá? E meu alvo seria, em tese, eu já vou explicar para vocês por que eu falo em tese, o meu primeiro, que a gente vê que é um suporte mais fraco, que é uma linha mais fina, quanto mais forte, mais grossa vai ser a linha, tá? E ao mesmo tempo eu vejo que eu também tenho aqui, ó, olha só, nesse candle aqui e nesse candle aqui, além dos automáticos que ele me dá. Também vejo o seguinte, que ele tenta vir para baixo aqui
e não consegue e vai para cima, que é onde ele causa, onde ele está em cima desse suporte. Então, para me auxiliar, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar simplesmente ir lá, traço um quadrado. Eu normalmente gosto de deixar ele com a corzinha clara, que é para ficar fácil, eu consigo enxergar o quadrado e consigo enxergar o candle, tá? E vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar essa ponta aqui, com mais essa ponta aqui embaixo. Tá vendo onde ele bateu, voltou, foi e voltou na parte de baixo, né? Ó, tá? É necessário? Não exatamente, mas vocês podem, tá? Outra coisa que você pode fazer é o seguinte, diminuindo o gráfico, vocês vão ver que a gente tem um suporte aqui, ó. Eu digo suporte porque a gente está lá em cima. Essa parte a gente ainda não conhece. A gente não sabe o que vai acontecer. Nós estamos nesse esquema aqui. Desculpa. Ó, então eu tenho também esse suporte grandão aqui, ó, forte, tá vendo? Então eu posso simplesmente fazer isso, traçar ele aqui, tá? Que acaba sendo mais simples. É porque eu mostrei isso aqui para vocês aqui, ó, porque nem sempre eu vou ter um suporte na parte de trás aqui perto para vocês estarem traçando. E por que eu fiz isso, cara? Porque o meu primeiro alvo, caso eu entre com mais de um contrato, eu tenho pelo menos uma parcial nessa parte aqui, tá? E meu primeiro alvo é aqui. E se eu tiver com o meu stop aqui em cima, nessa parte, quando ele bate nessa parte aqui, já é hora de eu mover meu stop para baixo, fazer um trailing stop, um stop móvel, tá bom? Então, como eu falei, lá em cima a gente ia estar com um stop de 650, vamos ver o quanto ele dá até chegar que foi nesse candle aqui, né, que ele bate nosso suporte, tá? Ó. Ah, eu iria até aqui embaixo. Porra nenhuma, cara. Tá? Tipo, agora com o gráfico parado, é uma maravilha dizer, eu viria até aqui embaixo. Não, você não sabe o que vai acontecer, então você tem que se precaver. Ó, onde é que eu parei? Eu parei aqui, ó, tá? Ou eu saio com a parcial e movo meu stop pro 0 a 0, ou qualquer coisa assim, ou eu saio com a mão completa se eu estou com um lote mínimo, tá? Então aqui eu tenho 1.300 pontos. Eu deixei 650, e isso quer dizer que eu tive aqui um ganho aqui de 2 para 1, correto? Aí aqui embaixo, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, eu tenho uma nova seta que ele vai pegar justamente na base, tá vendo aqui onde ele tá base, suporte aqui, por que eu tenho a seta aqui? Porque ele veio aqui e foi rejeitado, tá? Nessa entrada aqui, eu vou olhar para baixo e vou ver o que é o seguinte. Puta, meu RSI, cara, olha só, ele está longe da minha linha. Porém, tem, tem uma coisa aqui, tá? Vale o risco. Por quê? Qual é meu alvo agora? Meu alvo agora é lá em cima. E qual é o meu stop? Olha só, meu stop, ele está aqui, ó. Esse aqui não é um candle de venda? A entrada não foi feita aqui, então a entrada é aqui, ó. E meu stop, tirando aqui dessa linha 100 pontos, eu posso botar até mais 100 pontos embaixo, para ficar aí com os 200 pontos, tá? E aí eu vou medir. Lembra que isso aqui é gráfico diário? Vocês têm tempo para fazer isso. Essa é a beleza do diário. Além de dar muitos pontos, tá? Vocês têm tempo para pensar, para olhar, para analisar, ver onde estão os suportes, né? Olhando para a esquerda do gráfico, tá? E aí eu vou fazer a seguinte conta, cara. Se eu perder, eu vou perder 200. Mas se der certo essa operação, irmão, eu vou fazer 2.000 pontos. Ou seja, eu vou fazer uma operação de 10 para 1. Então isso vocês precisam levar em conta. Vocês precisam começar a pensar dessa maneira, com a cabeça estratégica, tá? Pensamento estratégico. Então vale a pena o risco? Cara, sinceramente, eu deixei 800, 650 aqui em cima. Então, pô, olha só, eu já ganhei, tá? Daqui dessa entrada até aqui embaixo, eu ganhei 1.237 pontos. 1.200 pontos que sejam. Então, se eu deixar 200 pontos aqui desse 1.200 que eu ganhei, se eu deixar 200 pontos aqui para arriscar, para ver se ele vai, tá? Mesmo meu RSI, então eu vou fazer uma entradinha mais agressiva, porém com stopzinho curto com alvo muito longo. E aí quando chega aqui em cima, aqui, ó, nesse candle aqui, eu vou olhar para baixo, é porque aqui está tapado, dá para mudar a cor, tá? Ao invés de ficar vermelho para ficar da mesma cor, a gente pode mudar para azul. Nesse ponto, quando ele chega aqui, eu tenho uma divergência. Porém, ele está longe do meu suporte.
Qual é o cálculo que eu vou fazer? Normalmente, novamente, é o meu cálculo do meu stop. A minha entrada pela divergência, ele já passou para cima lá. Não tenho a seta aqui, ele não está perto do lado da minha resistência. Então ele pode ser que ele venha daqui, ele já começa a despencar. Eu não sei se ele vai lá em cima. Eu vou pegar desse candle, vou levar até lá em cima e vou colocar lá aquela média de 650 pontos, tá? Ó, que é uns pontinhos a mais acima do. Não colhem na linha de suporte. Sempre coloque, se ela deu até aqui 530, coloca 100 pontos acima, 150 pontos acima, tá? Ó, e meu alvo é aqui embaixo, pelo menos essa linha, essa primeira linha que foi feita aqui, ó, nesse ponto aqui. Então eu vou ter um primeiro alvo aqui e um segundo alvo nessa linha mais grossa, tá? Lembrando que eu também tenho esse suporte aqui, ó, mais grosso lá. Mas como ele já veio aqui, testou, fez a divergência, ó, faz uma divergência, tá? E aí o que acontece? Ele vai, ao invés, eu entrei aqui, né? Deixa eu só aumentar mais um pouquinho. Eu entrei aqui e ele sobe e vai lá em cima e deixa, quando fecha o candle, ele deixa a seta. Olha só, foi testar novamente. Então eu vou ver o seguinte, cara, eu tenho aqui um topo duplo. Não é isso que eu tenho? Acabo de formar um topo duplo. Então, feito isso, eu que entrei aqui, tá bem próximo, na verdade, né? Se tu quiser, é só colocar mais um contrato aqui. Stop acima. Você já melhorou um pouquinho o seu preço médio, não grande coisa, mas, ó, se não colocou o stop acima, você é violinado aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, no candle, tá? Então, stop acima. E aí, quando você cai, você vai observar aqui, quando ele faz essa rejeição, você pode largar um contrato aqui, traz o seu stop, né, para mais perto, talvez aqui em cima. Lembra que eu vou sempre falar isso, é gráfico diário. Vocês têm o dia inteiro para olhar isso. Tempo não vai faltar para vocês, tá? Ó, isso não precisa ser feito durante o dia, pode ser feito à noite, pode ser feito no horário que vocês quiserem, cara. Tá? O horário que vocês estiverem livres, né? E essa segunda entrada, então, me deu. Se eu parei aqui, eu já deixei um contrato aqui com 890 pontos, eu já tinha feito 1.200 pontos lá, já tinha feito 2.000 pontos aqui, então só para vocês terem uma ideia, nessas três entradas, claro que isso aqui, ó, gráfico diário, ó, aqui parado é tudo muito rápido, né? Mas foram 12 dias. Depois da outra entrada, eu levei mais, olha só, meu alvo foi lá em cima, ó, eu nem teria feito essa entrada aqui na divergência porque eu estaria comprado aqui, tá? Ó, eu desci vendido e subi comprado. Então nesse sinal aqui, ó, eu poderia ter feito e fechado a operação, mas nunca, mas provavelmente eu não teria vendido aqui, porque eu ainda estava na segunda seta assim, aí com um contrato aqui. Então só para vocês terem uma ideia, vamos lá. Nesse primeiro aqui, nessa linha aqui, a gente tirou 1.200 pontos. Como eu falei, daqui até lá em cima foram mais 1.800 pontos. Ou seja, são 3.000 pontos. E dessa parte aqui, até, mesmo que vocês tivessem parado aqui, seriam 940 pontos. E se vocês acreditaram, como eu tenho a confirmação agora de uma divergência, eu vou acreditar que ele vai ter uma força maior. Eu vou mover meu stop, botar no mínimo aqui no 0 a 0 e vou deixar o pau torar. Ó, pelo menos aqui, com mais de 1.800 pontos. Então são quase 5, praticamente 5.000 pontos. Claro que entre essas operações do primeiro dia até no último dia, vamos dizer que vocês terminaram aqui, foram 32 dias. Foi um mês de operação aqui. Tá? Foi um mês, não foi assim. Ah, a gente olha o candle, que a gente olha um candle de 5 minutos, de 1 minuto, de 10 minutos, de 30 minutos, 60 minutos. E bem ou mal é tudo muito rápido. E no diário não, foi um mês de paciência, onde vocês precisam exercitar a paciência de vocês. Por isso é legal vocês começarem pelo simulador para testarem a paciência.
tá? Porque a única maneira de não ganhar dinheiro aqui é não ter a paciência. Aqui novamente eu tive uma entrada, antes daquela entrada lá em cima, lá, aquela venda lá em cima, aqui, eu tive uma entrada aqui. Eu vou fazer essa entrada, cara, eu vou medir meu risco. Por quê? Porque o meu EFR não está aqui, meu RSI não está para baixo da linha. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou medir meu risco para ver se vale a pena. Olha só, é um candle de venda. Quanto vai ficar meu stop? Mais ou menos 300 pontos. Qual é meu alvo? Eu tenho um primeiro alvo aqui, com 1.000 pontos. 900 pontos que seja. Se eu deixei 300, são 3 para 1. Opa, aí já fica legal, tá? Quando esse candle termina, o que aconteceu com ele? Ele rasgou, ele foi direto, tá? Ele foi direto. Então, daqui para cá, se vocês quiserem, vocês já podem colocar nunca colado na linha, mover o stop de vocês sempre, deixa em 100, 150. Olha como ele vem violinar nesse candlezinho aqui, como ele vem violinar. Se deixar colado na linha, vocês teriam saído aqui, ó. Tá? Foi ruim? Não foi. 900 pontos. Mas se vocês deixarem um pouquinho a menos aqui, tá? O que, que acontece logo depois? Cara, olha onde ele vai. Só que tem um porém aqui, correto? Se vocês não puxarem o gráfico, vocês ainda não vão ter essa linha vermelha aqui em cima. Então vocês vão ter que ficar olhando o alvo, ó, anterior. Então muito provavelmente vocês teriam saído por aqui, quando ele bateu aqui, nesse candle aqui, ó, porque é aquilo que eu falo, cara, o cara que fala que entra aqui e sai daqui é guru da internet. Ninguém faz isso. No dia a dia, no pega pra capar, cara, não adianta, não dá, não rola, não vai. É melhor botar o dinheiro no bolso. O melhor dinheiro que tem é aquele que está no bolso, aquele que está garantido, tá? Então, eu vou estar olhando aqui, não adianta eu viajar na maionese, achar que eu vou lá em cima. Eu vou entrar lá na venda, sim, tá? Aqui, nesse ponto. Por quê? Eu vou olhar para trás do meu gráfico e vou dizer assim, cara, eu tenho um bom ponto aqui, ó. Tá? Ou vou olhar para o gráfico lá atrás, olha só, ó, olha como é que eu tenho. Uma tentativa, duas tentativas, três tentativas, quatro tentativas. Então, pô, isso aqui é um ponto forte. Não sei nem por que não está marcado na verdade. Claro que é automático, você vai ter falha. Tá? E desse ponto aqui, ó, onde é que ele vai? Olha só, onde é que eu já tenho, ó, um topo altíssimo lá. E o que ele faz depois de fazer esse movimento? Ele vem testar duas vezes aqui e aí depois ele cai. Tá? Então acho que já dá para entender e eu vou mostrar como é que vocês fazem entradas duplicadas, como eu falei, de uma forma bem simples. Quem fez o curso de Forex comigo faz isso, eu espero que estejam ganhando dinheiro, porque eu expliquei sobre correlação, eu expliquei sobre sobre Pareto, tá? A teoria de Pareto. Então são coisas que cara, se vocês usarem correlação com teoria de Pareto e suporte e resistência, dá para fazer muito dinheiro, correto? Vamos dar só mais uma olhadinha aqui, ó. Ele sai daqui, lá de cima, ele passa vazado. Onde é que eu entrei? Eu entrei aqui? Não. Cara, olha aqui onde é que está meu IFR. Aqui tem seta, mas eu não vou entrar. Meu IFR está no meio. Onde eu entrei? Aqui meu IFR está para cima, aqui, ó. Ó, tá acima da linha de 30 e eu tenho já dá para ver aqui, eu sei que a minha linha é amarela, mas se eu tracei ela amarela, ela provavelmente vem de um outro ponto, tá? Ó, tá bom? Ó, fiz a entrada aqui, eu tenho o meu RSI aqui, meu IFR para cima, ele me dá um sinal de entrada, e aí sim eu vou medir aqui, sempre deixar acima 450, posso achar uma média de 650, 700 pontos, e até aqui em cima eu vou fazer essa medição aqui, ó, vamos botar que seja 21, só para a gente fazer 721, porque dá 3 vezes 7, 21, e eu tenho uma entrada de 3 para 1. Tá? E aí vai passar todos esses dias aqui sem nada, cara, no seco, não tem entrada nenhuma. Aqui eu estou em cima da minha resistência, ó, do meu suporte no caso. Ó, aqui eu tenho entrada, aqui eu tenho uma nova entrada, tá?
Porque se eu sair aqui ou se eu sair aqui, eu vou ficar vários dias. E aí, gente, é aquilo que eu digo, vocês têm vários setups que eu tenho passado e que eu ainda vou passar. Então, às vezes, não dá entrada em um e dá entrada em outro. E nessa aqui vocês podem maximizar, de repente, com a entrada marcada aqui no EURUSD, vocês podem, através dele, estar olhando outras moedas. Eu vou mostrar para vocês como vocês checam, tá? Bem rápido, bem fácil. E pode estar fazendo uma entrada dupla, entrada tripla, entrada quádrupla, 3 vezes, 4 vezes, dependendo do papel, tá? A gente vai olhar a correlação já já. E aqui ele vem e bate aqui, ó, meu IFR aqui, ó, já me chamou a atenção, já soou meu alerta aqui, esse indicador ele tem alerta, já soou meu alerta, vocês podem inclusive mandar o alerta para o celular de vocês, ele bate aqui, ó, eu vou entrar, não, eu não vou entrar porque eu ainda não tenho a seta, eu quero confirmado, se eu for o cara meio agressivo, pode ser que eu queira entrar aqui achando que o meu stop vai ficar curto, mas eu prefiro esperar a confirmação. Eu pode ver que ele bate, mas não tem a seta. Onde tem a seta? A minha seta está aqui, ó. Tá? Pode ver que ele bate, ele volta, ele vem de novo, ele vai limpar essa liquidez que está aqui, tá? E aqui eu tenho, desculpa, agora me afoguei. Olha só, o cara fala pra cacete, não tem que se afogar. Ó, eu tenho meu stop aqui com 200 pontos, e aí eu vou botar meu stop pelo menos 100 a 150 pontos abaixo, que eu não quero ser violinado. E aí onde é que é meu próximo alvo? Eu vou ter esse alvo na direção desse suporte aqui, ou depois, se eu entrar com mais de um contrato, eu posso deixar alguma coisa aqui, e aí eu tenho o segundo alvo lá em cima. Agora eu tenho um alvo. Mas se eu resolvi também deixar por aqui, e eu deixei 300 pontos ali, 3 vezes 9, 27. Foram 9 por 1. 9 por 1. Se eu vou lá em cima, é uma coisa absurda, porque eu tenho a média, vou arredondar para 6 mil pontos, tá? E a gente coloca aí que eu andou ali 20 para 1. Pagou uma operação dessa pagando 20 para 1. Você está no gráfico diário, são operações que demoram, mas que valem a pena, é isso que vocês têm que entender. Se tiver alguma dúvida, é só me perguntar lá no grupo, se precisar a gente repassa, tá? Essa estratégiazinha, cara, isso aqui é mamão com açúcar, isso aqui é melhor do que tirar doce de criança, porque criança chora, não vai deixar você tirar o doce, e aqui você tira, tá? Simples, mantenham a simplicidade, mantenham o raciocínio lógico, olhem, observem, afastem o gráfico de vocês, olhem onde está os principais, onde é que estão os principais pontos, suporte, de resistência, tracem linhas, não fiquem com medo de fazer desenho, não fiquem com medo de fazer desenho, olha aqui onde é que eu estou colocando, aqui em cima, olha onde é que ele bate, olha aqui onde é que ele bate. Então, mesmo que eu não tivesse esse indicador automático, eu mesmo posso estar traçando as minhas linhas de suporte e resistência, tá? Vamos lá. Então é o seguinte, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Eu tenho aqui, o que eu vou fazer aqui? Eu estou em EURUSD, só como exemplo, né? E eu tive essa entrada aqui, que foi no dia 25, correto? Eu vou lá no Investing ou no meu FX, lá no MyFXBook, tá? Vou colocar lá EURUSD, que é o par que eu estou. Se eu tiver em outro par, eu vou botar outro par, tá? Mas eu botei lá EURUSD, coloco no gráfico diário, porque eu estou operando no gráfico diário, e vou botar aí 5 períodos, 10 períodos, perdão, 10, 25, 50, tá? E vou tentar ver a relação entre eles aqui, ó. Quanto mais longa, melhor é, tá? E vou ver com quais pares ele está correlacionado. E vou colocar aqui em calcular. Então ele vai me dar esse resultado, que no caso aqui já está na tela, porque eu já fiz, certo? Ó, me deu esse resultado aqui, o que eu vou olhar? Vou olhar aqui o número. Quanto mais próximo de 1, olha que a gente tem aí 0,87. Ou seja, falta 0,13 para ter a correlação perfeita. Correlação perfeita seria o próprio EURUSD, que é 100%, 1 por 1, tá? Qualquer coisa, eu considero qualquer coisa acima de 80, 85. Quanto mais alto, melhor. Se for 90, excelente. 91, 95, 93, tá? O que eu tenho aqui? Correlação positiva. O que ela quer dizer?
que normalmente correlacionados, lembrem, eles não são iguais, eles costumam ir na mesma direção. Isso não quer dizer que os candles vão ser exatamente iguais, exatamente no mesmo dia, porque a correlação é de 0,87. Se essa correlação fosse 0,95, 0,98, muito próxima do 1, aí muito provavelmente nós teríamos candles. Mas eu até prefiro que ele tenha, às vezes, vocês olharem, começar a olhar o par que é correlacionado com o outro, e vocês olharem qual é o par que sai na frente. Por exemplo, o Euro-USD hoje bateu numa resistência. E aí o GBP-USD bate na resistência, na mesma resistência, um dia depois, ou 2 dias depois. Então é como se você estivesse no futuro. Você entendeu? Quando um faz uma coisa e o outro leva 1 ou 2 dias para fazer, e vocês olham que isso é um padrão, é como se vocês estivessem operando, tipo, daqui 2 dias para um gráfico de hoje. Ou seja, é como se vocês estivessem fazendo isso com um gráfico parado. É mais ou menos isso. Tá? Então mantenham isso na cabeça de vocês. Beleza, e se eu quiser ver a minha operação, então aqui eu poderia ver, fazer um estudo, claro que eu vou observar, não vou só olhar o número, eu vou ver se realmente ele está correlacionado, ele está correspondendo, eles estão ficando muito parecidos, tá? Porque se tiver, eu fiz uma entrada em EURUSD e eu teria uma entrada pelo menos aqui em GBP-USD, correto? Deixa lá. E na negativa, olha aqui, esse DKKK, claro que tem que ser KKKK, porque com certeza é bosta, né? Mas é um, ou seja, ele está me mostrando como sendo perfeito, não sei nem que, eu acho que deve ser alguma coisa dinamarquês esse negócio aí. Eu sinceramente não sei nem que para é esse, cara, nem que moeda é essa. Mas olha só, eu tenho aqui o USD franco suíço, que eu chamo de USD chefinho, tá? Com 91. O SEC, que eu acho que se eu não me engano, é a moeda sueca, né? Tá? Mas por que eu não quero? Por causa do spread, gente. Se vão pegar uma moeda dessa, o spread ela é considerada como exótica, né? Ela vai ter um spread gigantesco. Não vale a pena vocês entrarem, tá? Então eu tenho aqui o quê? Ó, correlação negativa. E o que quer dizer correlação negativa? É a mesma coisa que fazer o long short. Você vai comprar EURUSD e vender o USD chefinho. Se você está vendendo EURUSD, você vai estar comprando o USD chefinho. Eles vão estar se correlacionando de forma espelhada, ou seja, de forma contrária. É sempre o lado contrário. Se um é compra, o outro é venda. Se um é venda, o outro é compra. Na correlação positiva, vocês vão ter indo na mesma direção. Se eu estou comprando EURUSD, eu vou estar comprando GBP-USD. Se eu estiver vendendo EURUSD, eu vou estar vendendo GBP-USD. E aí vocês vêm aqui, vocês vão no gráfico, tá? Porque não pode ser preguiçoso, tá? E vão pegar outras moedas. Vão pegar o AutoCAD aqui e vão dar uma olhada. E vocês vão lá no gráfico e vocês vão... Eu botei calcular aqui? Eu acho que botei. E vocês vão começar a fazer um estudo de vocês, vendo quais as moedas, em quais tempos eles se correlacionam melhor. Positivo ou negativo, bem fraquinho todos eles, tá? Com o EuroCard até que bate. Vamos pegar outra moeda aqui, vamos pegar o... Deixa eu ver aqui. Vamos pegar EuroAudio, não... Pode ser. EuroJPY ia ficar legal. GBP-JPY. Vocês vão ver, eu vou apostar com vocês que o Euro-JPY vai ter correlação positiva, que vai ser basicamente a mesma coisa. Vamos ver. Não, para minha surpresa não. Ó, GBP-JPY, USD-JPY, 82, tá? Ó, eu vou pegar isso durante 10 dias. Vocês vão ver que se eu mudar aqui para 25 dias, vai mudar a posição, tá? E talvez eu consiga uma relação mais forte. Olha aqui o euro JPY que eu falei. Olha aqui, com 96% nos últimos 25 dias, ele tem tido nos últimos 25 candles, que é um dia, né? Tá, então, nos últimos 25 dias, ou seja, para mais de um mês de pregão são 20 dias, eu estou tendo uma correlação de 0,96, muito próximo de 1. Tá? Então, nos últimos 25 dias, alto JPY também, CAD JPY também, chefinho JPY também, franco suíço, né? Olha só,
olha como começou a correlação aqui. Isso aqui positivo. Se eu estiver comprando GBP, JPY, eu vou estar comprando essas moedas aqui também. E na ponta negativa, não tem nada aqui que vale a pena, porque são muito baixas, a correlação muito baixa. Tá? Vamos dar um exemplo de uma outra aqui. Vamos pegar aqui GBP USD. Nos últimos 25 dias, quem tem se correlacionado positivamente? Euro USD, NZD USD, Audi USD já está com. Mas se eu tenho duas com 90, não vou pegar uma de 88. Mas é bom olhar, porque às vezes a de 88, nessa semana, tá melhor do que, né? Tá passando na frente das outras. E no lado negativo, aparece as mesmas porcarias de sempre. Vocês já entenderam agora? Vamos pegar o ouro aqui, ver se ele tem algum tipo de correlação. Vocês já entenderam? Ó, tá? E aí, vocês brinquem aqui com o tempo. Nos últimos 50 dias, quem está melhor correlacionado com o ouro? Olha o AudiCAD. Porque Audi é o Aussie que eles chamam, o australiano, né? O maior produtor, se eu não me engano, salvo engano, de ouro no mundo. Né? Se não for o maior, um dos maiores, mas eu acho que eu tenho a impressão que é o maior. Uma grande reserva em ouro. Ó. E negativo. Olha só. Tá? Então, se eu entrar comprado em ouro, tem uma chance muito grande no Chag, no Audi, tá? Eu entrar comprar também, ó, e entrar vendido em euro Audi, euro GBP. Tá bom assim? Fica mais fácil. Então, quando vocês tiverem uma entrada apontando aqui, vocês vão saber que eu deixei aqui o SD chefinho aqui como exemplo, negativo, lembra que a gente olhou lá que ele era negativo, tá? Então, se no dia, vamos pegar aqui, deixa eu ver aqui, dia 26 de agosto, eu tive uma venda, aqui eu vou ver se eu tenho uma compra. 6 de agosto. (26 de agosto deu nesse aqui e 27 aqui. E aí o que eu vou fazer? Cara, como eu falei, é gráfico diário, eu tenho tempo para olhar, tenho tempo para pesquisar. Eu vou ver se ele está entrando basicamente nos mesmos dias ou se ele está um dia atrasado, que é o que está me parecendo aqui. Então eu vou procurar outras entradas. Claro que aí teria que ser para trás essa aqui, né? Porque no caso aqui a gente está com. Eu estou olhando aqui porque meu gráfico já andou bastante, né? Eu vou olhar outras entradas e vou começar a observar se ele me dá um dia de atraso, se é o dia é o mesmo, se ele costuma dar 2 dias de atraso, o que é mais comum, porque se for um dia de atraso eu espero um dia, pô. Ó, então dia 25 de setembro eu tive uma entrada aqui, correto? Uma entrada de venda, então eu estou procurando uma entrada de compra mais ou menos dia 25, dia 27 aqui, opa, dia 26, dia 25 ele foi para cima. O meu sinal de compra, apesar que eu provavelmente, mesmo eu entraria talvez pela correlação, mas eu não entraria sem sinal, tá? Aquilo que eu falei, você pode entrar, mas eu estou bem mais conservador do que eu era, cara. Mas é bom, porque aí eu acabo fazendo muito mais, por isso que eu estou assim. Eu descobri que sendo mais conservador, demora um pouquinho mais, mas acaba ganhando muito mais. Vamos ver um sinal que deu aqui. Vamos ver aqui. Um sinal que seja legal. Aqui eu tenho um sinal que está bem na linha aqui, ó. Esse sinalzinho tá legal. E tem um alvo aqui, ó, tá? Vamos ver esse sinal aqui. Que dia que foi? Dia 2 de julho, tá? Vamos ver aqui. Vamos procurar o nosso 2 de julho aqui. Onde é que eu estou aqui? Julho. Vai ser por aqui. Então, se lá é venda, eu preciso de sinal de compra no dia 2 de julho. Olha aqui. Ah, não. Aqui é agosto. 2 de julho. O meu sinal de compra já foi aqui, ó. Eu já tive um sinal de compra aqui, ó, e aí, que foi no dia 26 de junho. Ou seja, aqui a correlação dele está com mais ou menos 4 dias de diferença. É como se você tivesse 4 dias adiantado. Então, quando você fez essa entrada aqui no Audi, perdão, no Euro USD,
e ela foi até a resistência, te dando 1.787 pontos, e 4 dias depois você vê isso acontecendo aqui no USD, e você vê que ele tem uma boa correlação, qual é a aposta que você faz? Que ele também vai lá no suporte. Aqui não foi na resistência. Eu já enxerguei isso aqui. Então faz de conta que você voltou do futuro. Você está 4 dias adiantado. Ou melhor, você está 4 dias atrasado, né? Porque o gráfico, 4 dias adiantado, 4 dias adiantado. Agora essa viagem futura aqui me deixou zonzinho. Olha só, é como se você estivesse vendo o gráfico parado, gente. É como se você fizesse os trades com o gráfico parado, sabendo já o que vai acontecer. Onde é que foi? Qual foi o dia que eu falei? Dia 26 de junho. Aqui é 1º de maio. 24 de maio. Eu viajei aqui. 3 de julho. 3 de julho. Bom, deixa eu achar o que o 26. 26 está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 dias. 5 dias depois eu tenho sinal. Lá eu já sei que em 5 dias ele foi, basicamente lá, já fechando o meu trade lá. Bicho, eu vou fazer, olha o tamanho desse stop aqui. 300 pontos. Qual o meu alvo? De novo, 2.300 pontos. Dá o quê? 3 vezes 6, 18, 3 vezes 7, 21, 3 vezes 8, 24. 7 vezes e meia. O risco de 7 vezes e meia por um. Eu estou arriscando um para ganhar 7 vezes. 7 vezes mais. Feito? Então é tudo muito simples, gente. E vocês podem usar, eu mando também o link para vocês, se quiser aqui, ó, por exemplo, para trocar o gráfico, muito mais simples, muito mais fácil. Tá? Você não precisa ficar digitando nada, não, ó. Tá? Ó, tá vendo? Valeu, galerinha. Gente, ó, de novo, não esquece de deixar o like aí, não, porque isso que eu estou passando, senão eu paro, eu desanimo e paro, tá? Esse conteúdo que eu estou passando, vocês não vão achar isso de graça em lugar nenhum. Não, cara, vou te falar a verdade. Se for no Brasil, se for nos cursos no Brasil, nem pagando você vai conseguir isso. Porque o máximo que você vai conseguir é aqueles cursinhos mequetrefe que os caras vão te cobrar 3, 4, 5 mil reais num curso. Mequetrefe não vai te ensinar porra nenhuma. Então deixa pelo menos o like aí pra mim. Valeu? Abração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.